Fala, seus mal diagramados! O trumpismo, assim como o bolsonarismo, não é apenas uma política, mas uma espécie de teologia dos imbecis. É foda perceber como muito do que temos no Brasil é apenas uma versão nacional de doenças sociais norte-americanas, especialmente quando falamos da direita. A tara por Israel, o worship e as orações trêmulas com mãozinhas emanando energia não são exclusividades dos nossos crentes. Por isso, desconfiem desses discursos que naturalizam o crescimento evangélico quase como um fenômeno que devemos nos submeter ou sucumbir. O estranho é que esse discurso raso tem se tornado comum não na direita, e sim entre esquerdistas e progressistas. Assim como no Brasil, os evangélicos não são um grupo homogêneo. Nos Estados Unidos também não. Em torno de Trump temos várias denominações diferentes. É certo que sua principal base de apoio religiosa são o que se pode chamar de White Evangelicals, que representam cerca de 25% da população adulta nos Estados Unidos. Cerca de 80% dos eleitores evangélicos brancos votou em Trump em 2016 e 2020, segundo pesquisas como as do Pew Research Center. Alguns dos mais influentes nomes nesse grupo são Paula White, pastora pentecostal e televangelista ligada à teologia da prosperidade. Inclusive, tornou-se conselheira espiritual oficial da Casa Branca durante o governo Trump. Declarava abertamente que Trump era ungido por Deus e fazia orações de guerra espiritual no Salão Oval. Em eventos públicos, liderava declarações proféticas contra forças demoníacas que estariam atacando Trump. Tenho certeza que no verbete Karen é a foto dela que aparece. Franklin Graham, filho do Billy Graham, usou grande parte da sua influência para mobilizar evangélicos brancos a votarem em Trump. Defende que, apesar das falhas morais de Trump, ele foi levantado por Deus para proteger os cristãos. Jerry Falwell Jr., ex-presidente da Liberty University, a maior universidade evangélica dos Estados Unidos, foi um dos primeiros líderes evangélicos proeminentes a apoiar Trump em 2016. Disse que os Estados Unidos precisavam de um general e não de um pastor, justificando apoio a um homem forte e agressivo. Alega que quase virou ministro da educação no governo Trump. Robert Jeffress, pastor da nababesca First Baptist Dallas, afirmou que Deus deu a Trump autoridade para tomar medidas contra a Coreia do Norte. Frequentemente associava Trump ao papel bíblico de reis ungidos por Deus, como Ciro ou Davi. Mas não são só os crentes que são trumpistas. O eleitorado católico é até mais dividido, porém católicos brancos mais conservadores apoiaram majoritariamente Trump. Figuras como o arcebispo Carlo Maria Viganò, que escreveu uma carta pública de apoio a Trump, refletem parte do apoio católico tradicionalista, embora a hierarquia católica oficialmente não se posicione sobre política. E mesmo os Mormons, uma religião formada por vários elders, apesar de apresentarem de início uma série de restrições à vida de putanheiro do Trump, votaram em Trump, principalmente por questões de alinhamento com valores conservadores. Existe um movimento mais difuso, os nacionalistas cristãos, que engloba várias denominações e indivíduos que veem os Estados Unidos como uma nação cristã e acreditam que Trump representa uma restauração dessa identidade. Apoiam políticas duras contra a imigração ilegal, a defesa da segunda emenda, que trata de armas, e criação de escolas puramente cristãs. De todo modo, toda essa galera converge para os mesmos temas no apoio a Trump: oposição ao aborto, defesa da liberdade religiosa cristã, medidas contra imigração, visão tradicionalista da família e desconfiança do governo progressista e da grande mídia. Mas, como é característico em sociedades afundadas na crise, crenças apocalípticas também sustentam essa teologia trumpista. Essa teologia não é apenas sobre fim do mundo, mas sobre a interpretação da história como uma batalha espiritual cósmica, o que leva a visões
posições políticas radicais. Muitos enxergam o mundo como dominado por forças malignas até a volta de Cristo. Trump é visto como barragem contra o anticristo ou última chance antes do colapso espiritual dos Estados Unidos. Estamos vivendo uma guerra entre anjos e demônios encarnada nas esferas políticas. Trump é interpretado como um guerreiro espiritual e seus opositores como agentes satânicos ou do governo mundial anticristão. Isso transforma a política em liturgia de combate espiritual. Por isso, Trump é comparado a figuras bíblicas. Ciro, o rei persa, que aparece em Isaías, um pagão usado por Deus para libertar o povo de Israel, imagem muito usada por Paula White. Ele também seria um tipo de rei Davi, um rei falho e adúltero, mas homem ungido no coração de Deus, ou um tipo de Sansão, um líder impuro, mais poderoso contra os inimigos de Israel. Correndo por fora, como uma espécie de religião transversal, temos os conspiracionistas do QAnon e afins. Em resumo, para eles existe uma elite satanista global que controla o mundo e Trump está lutando secretamente contra ela. O QAnon incorpora a linguagem messiânica e apocalíptica dos evangélicos. Trump é o salvador combatendo o mal. Inclusive, muitos pentecostais e carismáticos adotaram QAnon como parte de sua fé. Para eles, seus adversários políticos são inimigos demoníacos de fato, tais como os Clintons, democratas, imprensa e cientistas. Existe a crença em uma tal de tempestade, momento em que todos os inimigos seriam punidos em alusão ao juízo final. Mas não pensem que a teologia da direita americana se limita a esse trumpismo apocalíptico de crente. O Vale do Silício tem virado uma meca de ideias tão ou mais doentias que essas que falei até agora. Vamos focar em um dos maiores magnatas de lá, Peter Thiel. Peter Thiel é um bilionário, empresário e investidor alemão-americano, cofundador do PayPal e o primeiro investidor externo do Facebook. Conhecido por seu pensamento conservador e críticas aos progressistas, ele apoia ideias libertárias. Thiel também é autor do livro Zero to One e fundador do Palantir Technologies, empresa de análise de dados usada por governos e militares. Peter Thiel iniciou sua trajetória política profundamente influenciado pelo libertarianismo, defendendo o livre mercado como forma suprema de organização social e o Estado como uma ameaça à criatividade. Para ele, o destino do nosso mundo pode depender do esforço de uma única pessoa que construa ou invente algo novo. Ele acredita que empreendedores excepcionais moldam o mundo e que qualquer entrave estatal a isso é, por definição, uma regressão civilizacional. Essa visão individualista é típica do anarcocapitalismo inspirado em Ayn Rand, ou seja, Thiel é um Paulinho Cogos de alta performance. Thiel rompe com o ideal liberal democrático e declara de forma explícita que democracia e liberdade não são compatíveis. Em suas palavras, eu não acredito que liberdade e democracia sejam compatíveis. Sua crítica é que a democracia contemporânea é totalmente niveladora e hostil à excelência. Em sua visão, a democracia transforma tudo em consenso medíocre e impede os heróis tecnológicos de liderar. Ele defende uma tecnocracia liberal em que uma elite esclarecida, empreendedora e visionária tenha mais poder que as massas, uma ideia que ele alega ter bases em Platão, Léo Strauss e Nietzsche. Nessa trilha, Thiel nega até o dogma liberal da concorrência como fundamental para a inovação e defende uma espécie de monopólio criativo, empresas que, por sua genialidade, tornam-se insubstituíveis. Por isso, ele exalta Steve Jobs, Elon Musk e Mark Zuckerberg como modelos e vê neles uma espécie de aristocracia moderna, da qual, é claro, ele também faz parte. Entre seus empreendimentos mais militantes, temos o The Seasteading Institute, que propõe cidades flutuantes fora da jurisdição estatal. The Thiel Fellowship, que paga jovens para não irem à universidade e, em vez disso, abrirem empresas. Embora gay,
e secular, Thiel tem uma visão conservadora do Ocidente, pois defende suas tradições culturais e vê no cristianismo e no classicismo grego as bases da civilização. Em sua fala na Convenção Nacional Republicana de 2016, disse: "Tenho orgulho de ser gay, tenho orgulho de ser republicano, mas, acima de tudo, tenho orgulho de ser americano." Now we are told that the great debate is about who gets to use which bathroom. This is a distraction from our real problems. Who cares? Of course, every American has a unique identity. I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all, I am proud to be an American. Essa frase resume sua ideologia. O indivíduo e sua liberdade devem florescer dentro de uma civilização ordenada e forte que não seja enfraquecida pelo globalismo, imigração irrestrita ou multiculturalismo. Para Thiel, a homossexualidade grega era parte de uma ética aristocrática e não de uma causa política limitada a minorias, mas uma expressão de afinidade entre homens livres, fortes e criativos. Em resumo, na cabeça dele, todo submarino de bilionário é, antes de mais nada, uma sauna gay. Embora ele não seja publicamente um conspiracionista, investiu em causas e empresas como o Palantir. O Palantir é uma empresa de tecnologia especializada em análise de dados complexos e usadas em governos, forças armadas e grandes corporações, como já tínhamos falado anteriormente. Ela desenvolveu plataformas como o Palantir Gotham, usada por agências de segurança e inteligência, e o Palantir Foundry, voltado para o setor privado. Suas ferramentas integram e analisam grandes volumes de dados para apoiar decisões estratégicas, desde operações militares até gestão empresarial. Uma ferramenta que, caso fosse usada pela ABIN do Bolsonaro, seria usada para conseguir nudes da Paola Oliveira ou antecipar os números da Loto Fácil. No frigir dos ovos, essa mistura entre tecno-aristocracia do Vale do Silício e crentes toscos garante a Trump uma legitimidade que vai além da mera política. Suas ações se revestem de uma garantia transcendental que o tornam não só infalível, como incriticável também, fazendo de seus adversários políticos tão somente um amontoado de demônios que pregam contra o progresso e a salvação humana. Quando um tarcínico mistura crentismo barato com a construção de uma imagem pretensamente técnica, como no marketing envolvendo ele e o carro de hidrogênio desenvolvido, vejam só vocês, pela USP, ele não se coloca como um Bolsonaro 2.0, mas como o Trump brasileiro, aliando reacionarismo cristão com alta tecnologia. Isso aí, galera, para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Threads, no Blue Sky. Sigam a gente por lá e não deixem de conhecer nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditam que esse povo não está bem coordenado entre bilionários, cristãos e outros poderosos da sociedade, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.